Então, estamos aqui novamente falando sobre os 15 anos do Parque de Software. Estamos aqui com o Hans Schoer, que foi o diretor da Siemens e um grande batalhador pelo Parque de Software, né? E vamos bater o papo aqui bom com o Schoer. Schoer, se você pudesse falar da época do nascimento do Parque de Software, as tuas lembranças, o trabalho da construção disso, que é o Parque de Software hoje. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de poder falar alguma coisa sobre uma das paixões que eu tenho, né? Que é a inovação. E a inovação sem informática não tem sentido quase, né? Então, o Parque de Software, digamos assim, é o fruto de uma sequência de eventos favoráveis que aconteceram não só aqui no Paraná, mas no Brasil. E talvez resgatando, digamos, o começo desse movimento que desagou no Parque de Software, no APL e assim por diante, né? É o fato de nós termos tido uma mudança radical no governo federal em 1990, né? Quando então se tornou presidente o Collor. E ele foi responsável, em verdade, por uma abertura econômica do Brasil, né? Saímos de uma política de reservas de mercado, né, para uma política de incentivo ao empreendedor, né, que aqui fizesse alguma coisa, mas sem proteger o mercado propriamente dito, sem reserva de mercado. E uma das componentes dessa política foi a nova lei da informática, ou de informática, né? Porque antes disso havia a lei de informática, que basicamente tinha o seu pilar de sustentação na reserva de informática, e era extremamente, digamos assim, limitadora e também extremamente nacionalista demais. Com a abertura na economia, a lei de informática foi reformulada e as empresas do setor de TI, que realmente tivessem a produção e o desenvolvimento de TI aqui no país, elas poderiam ser beneficiadas por incentivos tributários e fiscais, mas teriam que cumprir ainda a obrigação de investir em inovação, mas não só dentro de suas próprias instalações, mas em universidades e instituições de pesquisas reconhecidas pelo governo. Então, ao se tomar conhecimento dessa nova lei, a sociedade de Curitiba e do Paraná, ela logo ficou esperta e se mobilizou para poder, digamos assim, aproveitar-se dessa obrigação das empresas que se beneficiariam das isenções tributárias para pegarem justamente a obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento. E uma das coisas que aconteceu, então, se não me engano, não, com certeza ainda no ano de 1992, foi a criação do Centro Internacional de Tecnologia de Software. E depois dessa constituição, como naquela ocasião a maior empresa de TI aqui no Paraná foi a Siemens, então a Siemens foi uma das primeiras empresas a serem convidadas a investir no CITES. O curioso é que o que o CITES sabia fazer, o que as universidades sabiam fazer, não atendia às necessidades da Siemens. E aquilo que a Siemens queria que fosse feito, essas instituições não sabiam. Então, nós tivemos que quebrar esse ponto morto, oferecendo aportes de capital para que as universidades e os institutos
se capacitassem, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de ferramentas, mas principalmente de conhecimentos nos seres humanos, que foi feito então por uma campanha muito forte de treinamento em técnicas e em ciência e tecnologia que interessava então a Siemens. O CITES inicialmente se hospedou no Batel, se não me engano, né? Qual é? Marinho, no Saldanha Marinho, né? No centro. Junto com uma outra instituição. Com a CESPO, né? E tinha Polo de Software lá também, uma empresa. Isso. E aquilo ficou apertado e depois, logo depois, abriu-se a possibilidade de se acomodar os CITES no Tecpar, né? E aos poucos, com o andar da carruagem, isso ficou cada vez mais apertado, então se transferiu os CITES para uma construção, então, que a prefeitura acabou financiando e bancando, que é o prédio central do Parque de Software. Em verdade, este prédio foi inaugurado, Sérgio, no dia 9 de dezembro de 96. De 96. Isso. Eu acredito, não tenho as provas comigo agora, tá? Que o Parque de Software, como uma entidade talvez não legalmente constituída plenamente, mas talvez sendo o nome de projeto de uma iniciativa da prefeitura, tivesse acontecido antes do que isso. E que depois desse evento, do qual eu participei até, me lembro, a Rua do Semeador, que é a rua central, digamos, aqui do Parque de Software, é uma rua de terra batida. E o evento ocorreu em cima de um caminhão. E em cima do caminhão estavam autoridades e, sem dúvida nenhuma, a figura mais querida que estava em cima do caminhão era a minha querida amiga Maria Elisa Paciorni. Então, isso foi um evento marcante que, digamos, deu início ao Parque de Software, e eu acredito que isso tenha sido bem antes do que os 15 anos que nós estamos comemorando hoje. Exatamente. Tá? Você mencionou da lei de informática, né? Realmente foi um momento no Brasil que o Brasil estava mudando. Se você puder comentar mais sobre a lei de informática, tudo que ela trouxe. A lei de informática nova, estou me referindo àquela que foi aprovada pelo Congresso Brasileiro no começo dos anos 90. Em verdade, depois, mais tarde, no final dos anos 90, ela foi aperfeiçoada um pouco, né? Mas na essência ela não mudou. O grande mérito da lei de informática, então, é que a empresa pode se valer da isenção tributária sem perguntar para ninguém. Basta que ela ache que consegue depois provar que ela cumpriu a obrigação para ela começar a aplicar a lei e se beneficiar imediatamente. Ou seja, isso eu acho que é um dos principais atrativos da lei de informática, e eu acho que esse atrativo falta no arcabouço moderno, no novo arcabouço da coleção de leis federais e municipais e até estaduais, né? Porque elas não são de aplicação, digamos assim, automática. Então, eu acho que nós deveríamos repensar qual é o tipo de lei de incentivo à inovação, não só especificamente a informática, mas a inovação em geral, né? Eu apregou a criação de uma lei onde a empresa pode se beneficiar independente de pedir para ser aprovado por qualquer instância. E, invariavelmente, esses benefícios sairão do arcabouço tributário. E se nós pensarmos em que as empresas prestem contas depois,
tanto a tributação federal, como a estadual, como a municipal, elas são já controladas por uma organização de controle fiscal existente há décadas no país. Não precisa criar mais nada. Então essa seria, digamos, o peixe que eu gostaria de deixar aqui. Entendi. Queria lembrar um assunto também, que é o assunto do envolvimento da academia, né, das universidades. Na época, o papel, né, da PUC, ou o papel do reitor, você contou aquela história de uma reunião que pediram para a Siemens ajudar, bancando até a própria criação do CITES. Se você puder comentar sobre isso. Essa reunião foi folclórica, porque o CITES tinha sido recém-constituído e eu fui convidado para participar numa reunião, pense bem, no gabinete do reitor da PUC, que naquela época era o Brandão. Estou com vontade de colocar esse evento no meu currículo, sabe? Mas lá as pessoas me instaram na qualidade de diretor técnico da Siemens e, portanto, digamos assim, o responsável para fazer cumprir as obrigações da lei de informática. E a reunião foi assim, digamos assim, uma prensa para que a Siemens aportasse as obrigações no CITES. E hoje eu posso falar que eu não tive saída, né? Então aconteceu que nós fortemente investimos no CITES e por isso que isso foi também, digamos assim, uma das coisas que deu vida ao parque de software, né? Porque depois da construção do prédio central feito pela prefeitura, a primeira construção que foi feita planejadamente para ser um instituto de pesquisa, para ser um laboratório de informática, foi o investimento que o CITES fez aqui na compra do terreno. E toda a construção foi financiada pela Siemens com as obrigações de cumprir as obrigações da lei de informática. Até vamos comentar um pouquinho do CITES, né? Você é um batalhador pelo CITES desde a época do início do CITES, trabalhou muito tempo como conselheiro, é conselheiro atualmente. Se puder comentar um pouco desse papel do CITES no parque de software, na parte de pesquisa como instituto e também na parte de inovação, que é algo que você gosta e está trabalhando hoje. Né? Uma das coisas que tornam o CITES diferente de outros institutos de pesquisa é o fato de que tudo no CITES é constituído em 3 partes: academia, governo e empresas. E no conselho isso é respeitado, existe um terço do conselho com representantes da academia, um terço com representantes do governo e um terço com representantes da iniciativa privada das empresas. E os objetivos estatutários do CITES, entre outros, apregoam que ele deve empreender ações no sentido de fortalecer e capacitar as empresas de TI ou de software, promover negócios entre as empresas de software, promover o envolvimento da academia no treinamento e no desenvolvimento da capacitação dessas empresas e envolver o governo, motivando-o a também colocar as suas demandas e os seus incentivos para esse setor muito importante da economia. Então, este é o objetivo estatutário, resumidamente, do CITES. Hoje fala-se muito no mercado globalizado tecnológico a necessidade de capacitação de mão de obra, o trabalhador do conhecimento, a necessidade da pessoa saber trabalhar para o mundo todo, questão do idioma. Se você puder comentar um pouco sobre isso, como que o trabalhador de Curitiba pode atuar aí no mundo todo? O mundo globalizado significa comunicação, basicamente. E comunicação
se nós estamos falando de benefícios para o ser humano, ela tem que ser feita por seres humanos. Então, comunicação se faz por linguagem. E aí, o inglês não é vantagem competitiva nenhuma mais. É obrigação. Sem inglês não vai nada. Mas o que pode tornar nós, aqui de Curitiba, mais competitivos ainda, é a questão da terceira língua. Eu sempre dizia para os meus engenheiros, com quem um chinês que trabalha para Siemens vai preferir, com quem um alemão vai preferir negociar? Com um chinês que fala um inglês macarrônico ou com um brasileiro que fala alemão? Está na cara que essa é uma vantagem muito importante, a terceira língua. Você teve muita experiência com as empresas, agora não só do Parque de Software, mas de Curitiba, como a própria Siemens, outras que nasceram aqui e viraram muito conhecidas, a Bematec, né, e outras. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, Curitiba como uma cidade inovadora, né, o papel Curitiba trazendo esse mundo tecnológico também para uma cidade que era conhecida como capital ecológica, virando capital tecnológica. Toda a tua experiência nesse mundo de tecnologia, se puder comentar um pouco sobre isso. Enquanto diretor técnico da Siemens, eu tinha como obrigação constituir e capacitar equipes de desenvolvimento na área da tecnologia das telecomunicações, né? E naquela ocasião eu percebi que isso é absolutamente impossível de você desenvolver coisas novas e, portanto, na vanguarda da tecnologia se você não se inserir internacionalmente. Então, muito cedo, já antes da minha gestão, né, a Siemens se preocupou em fazer desenvolvimentos concorrentes no sentido anglo-saxônico aos que a Siemens fazia no resto do mundo, ou seja, em colaboração. Mas essa colaboração, ela só era viável se ela fosse economicamente interessante. E eu rapidamente percebi, com a ajuda, logicamente, de meus heróis colaboradores, que o que torna economicamente interessante e viável são alguns fatores que aqui em Curitiba estão presentes. A começar pelo que você falou, na qualidade de vida. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Em seguida, eu tenho que dizer que a competência também está alicerçada no material humano. E o material humano não é só genética, é problema de educação. Então, a nossa educação proporcionada pelo sistema existente em Curitiba, principalmente das universidades, é bastante interessante e muito bom. E, adicionalmente, tem uma outra componente muito importante, que é o seguinte: motivado por a qualidade de vida, pela boa educação e pelo todo o entorno que se tem aqui em Curitiba, a flutuação é muito baixa, ou seja, a troca de pessoal por, digamos assim, por sair da empresa e trabalhar em São Paulo ou nos Estados Unidos, ela é muito menor do que empresas de software da Índia, por exemplo. Onde um engenheiro começa a trabalhar e depois de um ano ele já vê que ele é suficientemente apto e vai para a Califórnia. Então, nós pudemos provar, então, para os nossos investidores lá da Alemanha, que a nossa flutuação era muito menor que a própria deles e muito menor ainda do que a flutuação
de uma empresa na Índia. E esse é um dos aspectos muito importantes para as equipes de desenvolvimento, principalmente de software. Se você troca uma parte da equipe porque flutuou, então você perde informações e aí o CMM vai para o brejo. Tá certo. Então, para finalizar, comentando um pouco sobre o futuro, tem vários desafios na área de tecnologia do futuro, né? E a gente vê várias cidades aí se posicionando como a cidade de Curitiba, criando parques tecnológicos no exterior, né? Seja na Índia, seja em Israel, na China, outros países. Eu queria que você, com a tua experiência, do que você viu aqui tudo nesses 15 anos aí de parque de software, pensando agora os próximos 15, os mais 15 e assim por diante, que você fizesse um breve comentário aí como orientações para a nova geração, que caminho seguir, o que fazer de certo, o que evitar de errado e assim por diante. Eu acho que eu posso analisar isso através de uma abordagem da inovação. Muito provavelmente eu esteja perto da verdade ao dizer que as inovações que se praticam hoje e que vão ser praticadas no próximo futuro, digamos 30, 40, 50 anos, são inovações decorrentes da combinação de várias atividades diferentes. Vou dar um exemplo. Medicina e arquitetura. Nossas escolas formam médicos e formam arquitetos. Se você botar mais um elemento lá, que é o elemento do empreendedor, com grandes conhecimentos de informática, ou bons conhecimentos de informática, ele pode combinar o que sabe um médico, o que sabe um arquiteto, e desenvolver uma inovação de um produto, de um equipamento, ou até de como deve ser construído um hospital, e isso ser uma inovação. Então, as novas inovações são multidisciplinares, cada vez mais. Então, não adianta você ser um excelente engenheiro de software, que as suas inovações serão limitadas. Mas se você tiver em sua equipe, ou você mesmo souber, além de engenharia de software, geologia, por exemplo, estou fantasiando agora, mas eu garanto que vai ter aplicações na vida econômica, através de inovações que sairão daí, mas precisa ser empresário também para fazer tudo isso. Empreendedor. Isso. Então, a multidisciplinaridade é uma coisa que está cada vez mais importante. Legal. Ótimo. Bom, obrigado aí pela entrevista. O Schorer, muito do que tem aqui, né? A gente deve ao Schorer e estamos aqui numa construção que você acabou de contar a história aí, vem de investimentos da Siemens e você é responsável, a gente só tem a agradecer. Não, eu tive só a felicidade de estar no momento certo, na empresa certa. Que bom, é verdade. Legal. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Valeu.